Meu irmão me humilhou no casamento dele e disse que eu era um pobre ridículo, até o advogado leu meu nome no contrato milionário. Nunca imaginei que o dia do casamento do meu próprio irmão fosse se tornar o dia em que minha vida mudaria de um jeito que ninguém poderia prever. Crescemos juntos, ou pelo menos era o que eu pensava. Sempre o mais popular, o mais carismático, aquele que toda a família adorava exibir em fotos e festas. Eu? Sempre o fracasso, o pobre ridículo como ele gostava de me lembrar, especialmente quando podia humilhar na frente de amigos ou familiares. E naquele dia, ele resolveu transformar a cerimônia em mais um palco para me esmagar. Cheguei com um terno simples, comprado com cada centavo que consegui juntar depois de meses de trabalhos mal pagos. Meu irmão, já com seu terno de grife, sorriso impecável e toda a arrogância de quem se sente dono do mundo, me olhou do alto da escada da igreja e riu baixinho para os convidados próximos. Eu tentei ignorar, mas a sensação de calor subindo ao rosto era inevitável. Minha mãe, sempre com aquela cara de quem preferia fingir que eu não existia, me lançou um olhar que misturava vergonha e desaprovação. Meu pai nem olhou na minha direção. E ele, meu irmão, não perdeu tempo. Olha só quem resolveu aparecer, disse com aquele tom venenoso, alto o suficiente para que todos os que estavam próximos ouvissem. O pobre ridículo da família. Ainda usando aquelas roupas baratas, né? Não mudou nada, não é mesmo? O riso contido dos convidados me atingiu como um soco. Eu senti o chão desaparecer por um segundo, como se o ar tivesse sido sugado do meu peito. Tentei falar, mas minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ele continuou, cada palavra uma lâmina. Sempre pensei que você fosse uma piada, mas ver você aqui, só confirma que não adianta nada se esforçar, não é mesmo? Pobre, fracassado, um verdadeiro lixo. Nesse momento, senti algo dentro de mim se partir e, ao mesmo tempo, uma chama de fúria acender. Todas as lembranças de anos sendo ridicularizado, ignorado, menosprezado, vieram de uma vez só. Cada insulto que ele me fez na infância, cada comentário da família que reforçava que eu não valia nada, tudo isso me atingiu de forma brutal. Eu queria explodir, gritar, chorar, desaparecer, mas sabia que não podia dar a ele o prazer da minha reação. A cerimônia seguiu, e eu tentei me concentrar, respirar fundo, manter alguma dignidade. Mas cada olhar que ele lançava, cada sorriso irônico da noiva, cada cochicho entre os convidados me lembrava de que eu era a piada do dia. Eu comecei a me afastar do corredor central, procurando algum canto onde pudesse me esconder da vergonha que queimava minha pele. Foi quando o advogado da família, que estava cuidando de toda a parte formal do casamento, se aproximou com um envelope nas mãos. "Posso ter um minuto?" ele perguntou, discretamente. Assenti, ainda tentando controlar a raiva e a humilhação. Ele abriu o envelope e puxou uma pasta de documentos. Meu coração disparou antes mesmo de ele falar uma palavra. "Isso é para ser lido em voz alta", disse ele, olhando ao redor, para garantir que todos prestassem atenção. Meu estômago virou e meu corpo ficou tenso. E então ele começou: "Gostaria de informar que um dos presentes do noivo foi extremamente especial e importante. Um investimento realizado há algum tempo atrás, envolvendo os negócios familiares. E que este investimento foi registrado oficialmente em nome de meu nome e ponto." Eu congelei. As pessoas começaram a me olhar com curiosidade. Meu irmão arregalou os olhos, e o sorriso arrogante desapareceu. Meu rosto ficou quente, mas não era vergonha dessa vez. Era a sensação estranha de incredulidade e antecipação. O advogado continuou, detalhando o contrato, o valor, a dimensão do investimento. Milhões de reais, todos oficialmente registrados em meu nome, fruto de um acordo antigo que ninguém na família achava que eu lembraria, mas que havia sido feito de forma legal e impecável. O choque foi geral. Alguns convidados começaram a cochichar, outros ficaram em silêncio absoluto. Meu irmão me encarava, boquiaberto, sem saber o que dizer. Ele sempre acreditou que eu era insignificante, que nunca teria nada. E ali estava eu, com a prova concreta de que toda a humilhação, todo desprezo, tinha sido baseada em uma mentira construída por ele mesmo. Ainda assim, senti que algo maior estava prestes a acontecer. O ar da igreja parecia mais denso, pesado, como se todos esperassem pelo próximo movimento. Meu irmão engoliu em seco e se aproximou de mim com um sorriso nervoso que não chegava aos olhos. E naquele instante, eu percebi que a história não tinha terminado. Algo ainda estava por vir. Depois que o advogado anunciou meu nome no contrato, o silêncio foi esmagador. Cada olhar fixo em mim parecia pesar toneladas.
Eu não sabia se sorria de incredulidade, se chorava de emoção ou se explodia de raiva contida. Meu irmão, que até minutos atrás era o centro de atenção, parecia perdido, desprovido de todo o poder que ele sempre acreditou ter. Sua noiva, elegantemente constrangida, desviava o olhar, tentando encontrar uma saída para a situação embaraçosa. Minha mãe, que sempre me ignorou, ficou pálida, mas nenhum sinal de palavras de reprovação surgiu. Dessa vez, o silêncio falava por si. Foi nesse instante que percebi uma coisa: não se tratava apenas do dinheiro. Aquilo representava anos de humilhação, de injustiça e desprezo, e agora a balança da vida finalmente parecia pender para o meu lado. Eu podia sentir cada lembrança de rejeição, cada insulto de infância, cada comentário maldoso de família e amigos se transformando em força. Mas eu ainda não tinha terminado de digerir o que estava acontecendo. A cerimônia não havia acabado, a tensão só aumentava. Meu irmão deu um passo à frente, tentando recuperar alguma autoridade, mas eu não me movi. Ele engoliu em seco e disse, com voz trêmula, isso não muda nada. Eu segurei minha respiração, permitindo que as palavras dele ecoassem na igreja. Ele estava errado. Mudava tudo. Mudava a percepção de todos sobre quem eu era. Mudava a narrativa que ele havia construído sobre mim. Mudava, acima de tudo, o meu próprio olhar sobre mim mesmo. O advogado, percebendo a oportunidade, continuou, além disso, existe um detalhe adicional. Esse investimento já rendeu frutos, e os lucros também estão em nome do beneficiário. Meu nome e ponto. Meu coração disparou. Milhares de olhos agora me encaravam, alguns com espanto, outros com curiosidade, outros ainda com aquele misto de inveja e vergonha alheia. Eu senti uma onda de adrenalina correr pelas minhas veias. Meu irmão engoliu novamente, tentando não demonstrar o óbvio desespero. A noiva dele começou a trocar olhares nervosos com os padrinhos, e senti que o mundo inteiro estava prestes a me ouvir. Eu decidi que era hora de falar. Minha voz saiu firme, controlada, mas carregada de emoção. Sempre fui visto como o pobre ridículo da família. Sempre fui menosprezado, ignorado, chamado de fracasso, mas talvez vocês esquecessem que eu também tenho valor, que eu também posso lutar e conquistar. Hoje, acho que todos puderam ver isso. Um murmúrio percorreu a igreja. Alguns convidados ficaram chocados, outros boquiabertos. Meu irmão me lançou um olhar de raiva contida, mas dessa vez não era intimidador, era alguém tentando entender que perdeu o controle da situação. Meu peito doía, não de vergonha, mas de alívio. O peso de anos de humilhação começava a se dissipar. No entanto, senti algo estranho. Um frio percorrendo minha espinha. Por mais que tivesse conquistado essa vitória, havia algo mais. Meu irmão, por mais humilhado que estivesse, não iria aceitar aquilo silenciosamente. Ele sempre teve a habilidade de manipular, de criar caos quando se sentia ameaçado. Eu sabia que aquilo não terminaria apenas com o anúncio do advogado. Algo estava por vir. E então, enquanto eu tentava respirar e me recompor, a noiva dele se aproximou de mim, baixinho, com um sorriso nervoso. Você sabe, meu noivo não gosta de perder, não é? Cuidado com o que vem a seguir. Aquilo me fez gelar. Ela não falou nada explícito, mas a ameaça implícita estava clara. Meu irmão não deixaria barato, e eu tinha a sensação de que ele planejava algo que ia além de palavras. O padre, que até então permanecia neutro, me lançou um olhar curioso. Parecia entender que aquela cerimônia havia se transformado em um campo de batalha silencioso, onde o mais esperado não era o amor, mas o confronto entre irmãs. Ou, melhor dizendo, entre irmãos. Eu precisava manter a calma, mas cada fibra do meu corpo estava em alerta. Meu coração batia rápido, mas havia uma determinação silenciosa crescendo dentro de mim. Eu não seria mais a vítima silenciosa de ninguém. Quando finalmente consegui me afastar do corredor central, meu irmão começou a sussurrar com alguns convidados próximos, claramente tentando manipular a narrativa. Eu podia ouvir pedaços da conversa, palavras como imoral, trapaça, desonesto flutuavam no ar. Mas não me importei. Dessa vez, eu tinha provas, e todos sabiam que não era invenção da minha cabeça. Cada contrato, cada documento, cada assinatura estava registrado e legalmente comprovado. A sensação era estranha, quase surreal. Eu estava em pé, no meio de uma igreja cheia de pessoas que haviam rido de mim, e agora todos me olhavam com uma mistura de respeito, surpresa e curiosidade. Meu irmão, o homem que havia definido minha vida por décadas com desprezo e insultos, estava tentando reconstruir sua autoridade diante de um público que agora me via de forma diferente.
Eu podia sentir o poder da verdade se dissipando pelo ambiente, quebrando a arrogância dele, e isso era quase viciante. Mas ainda havia tensão no ar. Algo me dizia que a guerra não havia acabado, que a verdadeira prova de força ainda estava por vir. Eu podia ver nos olhos do meu irmão aquela chama de rancor, aquela necessidade desesperada de me derrubar. E no fundo, algo me dizia que ele não descansaria até tentar reverter tudo, de forma mais sorrateira, mais dolorosa, mais pessoal. Então, enquanto me sentava discretamente em um banco, respirando fundo, sentindo a adrenalina e a raiva misturarem-se em uma sensação de poder inesperado, percebi que a história estava longe de terminar. Meu irmão havia me subestimado a vida inteira, mas agora eu sabia que não seria apenas a lei ou os contratos que me protegeriam. Eu precisaria de algo mais: estratégia, paciência e uma força que nunca soube que possuía. E naquele instante, enquanto os olhares da família ainda se alternavam entre choque e curiosidade, eu soube que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que definiria não apenas a cerimônia, mas todo o futuro das nossas vidas. Depois do anúncio do advogado, a tensão não diminuiu. Pelo contrário, parecia que cada segundo aumentava a possibilidade de desastre. Meu irmão estava vermelho de raiva, tentando disfarçar com sorrisos falsos, mas eu podia sentir o veneno em cada movimento dele. Seus olhos me seguiam como se tentasse me prever, antecipar meus próximos passos. E naquele instante, percebi que, embora tivesse vencido legalmente, ainda estava no meio de uma guerra que não podia subestimar. A recepção começou, mas a atmosfera havia mudado completamente. Antes, todos riam, conversavam e celebravam. Agora, cada olhar parecia carregado de expectativa, cada sussurro se transformava em um julgamento silencioso. Eu sentei-me sozinho por um momento, olhando para minha taça de champanhe, tentando organizar os pensamentos que fervilhavam na minha cabeça. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de excitação contida. Eu sentia a adrenalina misturada com a sensação de justiça finalmente sendo feita. Mas meu irmão não iria simplesmente aceitar a derrota. Ele começou a agir com sutileza venenosa. Chamou o fotógrafo, fez questão de me cortar de todas as fotos oficiais, e cada vez que alguém tentava cumprimentar-me, ele se aproximava para interromper. Senti o peso de sua presença em cada canto da sala, uma pressão silenciosa tentando me rebaixar novamente. Mas, dessa vez, não deixei. Cada vez que ele se aproximava, eu mantinha a postura, o olhar firme, um sorriso que não era arrogante, mas carregado de confiança silenciosa. A noiva dele, visivelmente desconfortável, tentou interceder: querido, vamos relaxar, está tudo bem, mas ele nem a ouviu. Eu podia sentir que estava prestes a explodir, e eu sabia que aquele era o momento em que ele mostraria o lado mais perigoso de si mesmo. Eu não podia subestimá-lo. Ele sempre foi mestre em manipulação emocional e, naquele instante, eu precisava estar preparado para qualquer ataque. Foi então que senti algo inesperado: meu celular vibrou discretamente no bolso. Uma mensagem do advogado: temos outra surpresa que pode consolidar sua posição. Vá para a sala lateral discretamente. Agora. Meu coração disparou. Eu sabia que ele estava armando algo, mas a curiosidade e a adrenalina me impulsionaram a seguir as instruções imediatamente. Entrei na sala lateral, e lá estava o advogado, com uma pasta ainda maior do que a anterior. Ele fechou a porta atrás de mim e começou a falar rapidamente: o contrato que você viu é apenas uma parte. Existe um acordo complementar que seu irmão assinou anos atrás e que ninguém mencionou. Esse acordo prevê que uma parte significativa dos lucros futuros de todos os investimentos da família deve ser transferida para você em caso de qualquer conflito financeiro ou desentendimento registrado legalmente. E ele, sem perceber, acabou ativando essa cláusula com sua arrogância hoje. Minha mente girou. Eu estava sentado em uma sala silenciosa, ouvindo o advogado detalhar como meu irmão, em sua própria arrogância, havia me garantido mais poder e mais recursos do que ele jamais imaginou. Cada documento, cada assinatura, cada cláusula que ele acreditava ter ignorado, agora me fortalecia. Eu podia sentir o mundo se reequilibrando de uma forma que jamais imaginei. Saí da sala com o documento em mãos, sentindo-me diferente. Não era apenas uma sensação de vitória, era algo mais profundo. Eu estava começando a perceber que anos de humilhação, de desprezo, de ser tratado como inferior, não eram fraquezas. Eles haviam sido lições, moldando uma força silenciosa dentro de mim. Eu sabia que precisava agir com cuidado. Meu irmão ainda estava no salão, ainda era capaz de atacar emocionalmente, de criar caos, e eu precisava estar preparado para tudo. Voltei à recepção, e ele me encarou imediatamente.
Seus olhos agora não estavam apenas cheios de raiva, estavam cheios de medo, um medo que ele tentava disfarçar com risadas forçadas. Ele percebeu que havia subestimado minha capacidade de resistência, que sua humilhação pública havia sido revertida de forma devastadora. Mas, como sempre, ele não iria desistir sem lutar. Então você conseguiu alguma vantagem, é isso? Perguntou, tentando soar indiferente, mas sua voz traiu o desespero. Eu apenas sorri. Não é apenas vantagem, irmão. É justiça. Algo que você jamais quis me dar, mas que finalmente é meu por direito. Ele respirou fundo, tentando reorganizar a máscara de superioridade, mas eu percebi algo importante, ele não tinha um plano imediato. Ele havia sido pego de surpresa, e isso me deu uma oportunidade rara, a chance de controlar a narrativa não apenas legalmente, mas emocionalmente. Eu podia sentir o poder silencioso crescer dentro de mim, não por arrogância, mas por compreensão do que significava estar no controle da própria vida. Enquanto os convidados observavam, eu podia ver a mudança sutil nas expressões. Alguns olhares admiravam a minha postura firme, outros ainda estavam em choque. Meu irmão, percebendo a perda de domínio, começou a recuar, murmurando algo para a noiva e os padrinhos. E nesse momento, algo que eu não esperava aconteceu. Meu pai, que até então parecia neutro, se aproximou. Ele olhou diretamente para mim, e pela primeira vez em anos, senti algo que há muito estava ausente: reconhecimento. Não palavras, não elogios, apenas um olhar que dizia: você venceu. A sensação foi estranha, quase esmagadora. Anos de desprezo familiar, de humilhação, de ser constantemente colocado em segundo plano, começaram a se dissolver. Mas eu sabia que a guerra não estava totalmente vencida. Meu irmão ainda respirava no mesmo ar que eu, ainda era capaz de agir, de tentar me derrubar de formas que ninguém poderia prever. Enquanto eu respirava fundo, sentindo o coração acelerar e o suor frio escorrer pelas têmporas, percebi que algo crucial estava prestes a acontecer. Ele ainda tinha um movimento guardado, um ataque que poderia mudar tudo, e eu precisava estar pronto. O clima na recepção havia mudado completamente. Antes era uma festa alegre, cheia de música, risadas e brindes, agora se transformou em um campo de tensão silenciosa, carregado de expectativas. Cada passo que eu dava, cada olhar que lançava, parecia ecoar como um aviso: não tente me derrubar novamente. Meu irmão, por outro lado, se movia como um predador acuado, tentando encontrar alguma brecha, alguma falha que pudesse usar para me atacar. Ele me chamou discretamente para o lado da sala, afastado dos convidados. Seus olhos ardiam com uma mistura de raiva e medo, mas havia também uma faísca de arrogância, a mesma que me perseguira durante toda a vida. Você acha que ganhou hoje? Começou ele, com voz baixa, carregada de veneno, mas isso não acaba aqui. Você não sabe com quem está lidando. Eu posso te destruir, e todos vão acreditar que você mereceu. Eu o encarei calmamente. Cada palavra dele era um reflexo dos anos em que fui tratado como inútil, uma tentativa de me fazer voltar ao papel que ele sempre quis que eu desempenhasse: o fracassado, o pobre, o ridículo. Mas eu não era mais essa pessoa. Eu havia passado anos acumulando experiências, aprendendo a lutar contra a humilhação e a injustiça, e agora, finalmente, estava pronto para enfrentar a verdadeira batalha. Não me assusta mais, respondi, firme, sem hesitar. Você subestimou minha paciência, minha inteligência e minha capacidade de lutar pelo que é meu. Hoje, você aprendeu que a arrogância tem preço. Ele cerrou os punhos, tentando controlar a raiva, mas eu percebi que sua estratégia estava falhando. Ele sempre dependia do medo, da intimidação, da manipulação. Mas hoje, tudo isso se voltava contra ele. Eu tinha provas, apoio legal e, mais importante, uma força interior que ele jamais conseguiu quebrar. Enquanto nos encarávamos, senti algo estranho, uma mistura de vingança e alívio. Cada insulto, cada humilhação passada, cada comentário cruel agora podia ser enfrentado e invertido. Mas eu precisava agir com cautela. Meu irmão não era apenas teimoso, ele era imprevisível, capaz de movimentos calculados e traições silenciosas. Ele se aproximou ainda mais, quase sussurrando: você não entende, tudo que você conquistou é por acaso. Eu posso acabar com isso em segundos. Sorri, mas não de arrogância. Sorri porque, finalmente, compreendi que o verdadeiro poder não estava na força ou na intimidação, mas no controle da própria história. Eu respirei fundo e disse: talvez você ainda acredite nisso, mas cada documento que você assinou, cada cláusula que ignorou, está aqui para provar que não é assim. Hoje, eu não sou mais a vítima. Hoje,
Você enfrentou alguém que não se dobra, que não se encolhe, que não tem mais medo de você. O silêncio tomou conta da sala. Até o advogado, que acompanhava a conversa discretamente, parecia sentir a tensão crescente. Meu irmão engoliu em seco, suas mãos começaram a tremer levemente, e eu percebi que estava começando a perder o controle. Ele sempre teve a vantagem de me ridicularizar publicamente, mas agora, pela primeira vez, ele estava vulnerável. Foi então que ele mudou de tática. Em vez de continuar com ameaças diretas, começou a tentar manipular os convidados. Pessoal, vocês sabem que ele sempre foi instável, não sabem? Sempre se achou superior, mas é apenas sorte, pura sorte. Cuidado com ele. Olhei ao redor e percebi que alguns convidados começaram a franzir a testa, desconfiados. Eu podia sentir o cheiro do medo dele se misturando à arrogância, criando uma combinação perigosa. Mas eu não iria deixar que ele manipulasse a percepção das pessoas novamente. Peguei a pasta de documentos que o advogado havia me dado e abri diante dele. Isso não é sorte, disse, minha voz firme e clara. São provas, contratos, cláusulas que você mesmo assinou. Você acha que me destruiria, mas sem perceber, me fortaleceu. Cada tentativa de me humilhar, cada insulto, cada desprezo, agora se volta contra você. Ele engoliu em seco, e pela primeira vez, vi um lampejo de medo genuíno em seus olhos. Ele nunca havia imaginado que eu pudesse transformar todas as humilhações que sofreu em poder. Eu estava usando as próprias armas dele, arrogância, excesso de confiança, desprezo pelos outros. Você não vai conseguir isso, ele tentou, ainda tentando manter alguma autoridade. Sorri novamente. Já consegui. Hoje, não só recuperei meu respeito, como também estabeleci minha posição na família e nos negócios. Você é quem perdeu a narrativa. E não se trata apenas de dinheiro, mas de dignidade, algo que você nunca me deu. A tensão atingiu seu ápice. A sala inteira parecia prender a respiração, esperando pelo próximo movimento, pelo próximo ataque. Meu irmão estava sem palavras, sem estratégias imediatas, e isso me deu uma sensação de controle inédita. Eu finalmente compreendi que anos de humilhação e rejeição me haviam preparado para esse momento, não apenas para sobreviver, mas para triunfar. Mas, mesmo nesse momento de aparente vitória, uma preocupação silenciosa surgiu. Eu sabia que meu irmão não iria desistir facilmente. Ele ainda era imprevisível, e sua raiva poderia levá-lo a movimentos desesperados e perigosos. Eu precisava estar pronto para qualquer eventualidade, porque a batalha ainda não estava totalmente vencida. Enquanto observava seu olhar misto de raiva, medo e frustração, percebi que algo maior estava prestes a acontecer. Ele não podia aceitar perder, não diante de todos, e algo me dizia que o próximo passo dele seria audacioso, talvez cruel, e definitivamente inesperado. E naquele instante, enquanto todos ainda olhavam para nós com curiosidade e tensão, uma sensação gelada percorreu minha espinha. O verdadeiro confronto ainda estava por vir, e ele não iria parar até tentar me derrubar de forma definitiva. Os minutos seguintes pareceram eternos. Meu irmão se afastou, mas não antes de me lançar um último olhar carregado de ódio e frustração. Eu podia sentir que ele estava reunindo forças, calculando algo, e a atmosfera ao meu redor tornou-se quase elétrica. Cada convidado parecia perceber a tensão crescente, alguns trocavam olhares nervosos, outros cochichavam, curiosos para ver o que aconteceria. Eu estava pronto para enfrentar qualquer ataque, mas ainda assim, meu coração batia acelerado. O medo da imprevisibilidade dele era real, mas a determinação de não mais ser humilhado me mantinha firme. Não demorou muito para que eu entendesse o que ele planejava. Durante a recepção, ele começou a agir nos bastidores. Chamava padrinhos, familiares influentes, e fazia ligações rápidas e discretas. Pelo jeito como olhava para mim, percebi que estava arquitetando algo mais elaborado, um plano de ataque indireto, provavelmente tentando reverter minha vitória. Mas, dessa vez, eu estava atento. Cada movimento dele era registrado na minha mente, cada gesto analisado, cada palavra suspeita anotada mentalmente. Ele não poderia mais me pegar de surpresa. Então aconteceu. Enquanto a música tocava, ele se aproximou de mim com um sorriso frio, acompanhado de uma carta que entregou discretamente a um dos convidados. Eu não consegui vê-la antes de perceber que ele havia chamado a atenção de algumas pessoas importantes, aparentemente tentando criar um momento dramático, talvez um ataque público. Mas antes que pudesse reagir, o advogado que estava comigo entrou em cena, bloqueando qualquer manobra.
Ele explicou rapidamente, em voz baixa para mim, que a carta continha ameaças veladas e tentativas de invalidar os documentos apresentados, mas que legalmente, tudo o que meu irmão havia feito anteriormente permanecia intacto. Isso não diminuiu a sensação de perigo. Meu irmão não desistiria, e eu podia sentir que ele planejava algo maior. Durante o jantar, percebi pequenas ações. Ele tentava me isolar socialmente, direcionava conversas para assuntos sensíveis, e até tentava envenenar a percepção dos convidados com acusações implícitas. Mas, desta vez, eu não era vulnerável. Eu havia aprendido a ler seus movimentos, antecipar suas jogadas, e principalmente, não reagir de forma emocional. Cada tentativa dele era observada, analisada, e transformada em força para mim. A tensão aumentou quando ele chamou meu pai e tentou convencê-lo de que eu estava agindo de forma desonesta, tentando manipular a situação em benefício próprio. Meu pai me lançou um olhar preocupado, mas eu mantive a calma e, discretamente, mostrei a ele a documentação que comprovava tudo. Pela primeira vez em anos, percebi um lampejo de respeito no olhar dele. Não precisava de palavras, o reconhecimento estava ali, silencioso, mas contundente. Enquanto a recepção continuava, percebi que minha posição havia mudado de forma definitiva. Não se tratava apenas de contratos e dinheiro. Eu finalmente estava conquistando o respeito que sempre mereci, não apenas de familiares ou convidados, mas de mim mesmo. Cada olhar de incredulidade, cada murmúrio de surpresa, alimentava a sensação de que eu não era mais o pobre ridículo que meu irmão havia me chamado. Mas ele ainda não desistia. Durante o discurso de agradecimento do noivo, ele tentou inserir indiretas, comentários venenosos sobre minha pessoa, tentando minar minha imagem na frente de todos. Eu respirei fundo e decidi que era hora de agir. Levantei-me calmamente, com uma voz firme e controlada, comecei a explicar brevemente a situação, sem arrogância, apenas com fatos, contratos, cláusulas, investimentos, e a história completa que ele achava que havia escondido. Cada palavra era medida, cada frase carregava a força de anos de humilhação transformados em conhecimento e controle. O efeito foi imediato. O silêncio tomou conta da sala. Convidados, padrinhos, familiares, todos olhavam para meu irmão com surpresa e desconforto. Ele tentou interromper, mas percebeu que não tinha mais controle sobre a narrativa. Pela primeira vez, estava claramente derrotado, sem palavras, exposto não apenas legalmente, mas emocionalmente. A arrogância que ele sempre exibiu se transformou em frustração pura, um sentimento que eu, finalmente, poderia contemplar sem medo. O momento mais intenso veio quando o advogado, discretamente, confirmou minhas ações legais. Cada documento, cada assinatura, cada cláusula que meu irmão ignorou ou assinou inadvertidamente, estava agora a meu favor de forma irrefutável. Meu irmão podia tentar manipular opiniões, criar intrigas, mas a verdade estava diante de todos, sólida e incontestável. Enquanto isso, minha própria percepção mudava. Eu não estava apenas me defendendo, eu estava reconstruindo minha identidade, minha confiança e minha dignidade. Cada tentativa de ataque dele, cada insulto ou ameaça, se transformava em aprendizado, em força, em oportunidade para consolidar minha posição. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me invencível não por arrogância, mas pela certeza de quem eu sou e do que conquistei com esforço, paciência e inteligência. E ainda assim, a tensão não desapareceu completamente. Meu irmão continuava a me encarar de longe, seu olhar carregado de frustração, raiva e, talvez, medo. Ele ainda respirava na mesma sala, ainda planejava, ainda era capaz de movimentos desesperados. Eu sabia que a guerra não havia terminado, que ele ainda tentaria um último golpe, algo que poderia ser inesperado e talvez doloroso. Enquanto os convidados retomavam lentamente a celebração, senti que algo maior estava prestes a acontecer. Uma sensação gelada percorreu minha espinha, uma intuição silenciosa de que o clímax dessa batalha familiar ainda não havia chegado. Eu precisava estar pronto, não apenas para proteger o que conquistei, mas para consolidar de vez minha posição e minha dignidade. E naquele instante, percebi, o confronto final estava próximo, e ele não seria apenas legal ou financeiro. Seria pessoal, emocional, uma prova definitiva de quem realmente tinha força e controle na família. A tensão naquela recepção atingira um ponto insuportável. Meu irmão estava agora claramente acuado, mas não derrotado. Eu podia ver nos seus olhos aquela chama de desespero que só acende quando alguém sente que perdeu o controle e está prestes a ser derrotado publicamente. Ele não tinha mais argumentos legais, sua arrogância tinha sido exposta, e cada tentativa de me diminuir havia se transformado contra ele. Ainda assim, ele respirava no mesmo ar que eu, e eu sabia que ele não desistiria sem tentar um último golpe.
O ambiente parecia congelado, cada convidado com o olhar alternando entre nós dois, cientes de que algo grande estava prestes a acontecer. Eu percebi que ele não faria mais ameaças sutis, agora buscava algo mais direto, mais doloroso, talvez algo que atingisse o que mais valorizo, minha reputação e minha dignidade. E então eu o vi mover-se de maneira quase predatória, chamando um grupo de pessoas próximas à mesa do bolo, cochichando e apontando discretamente na minha direção. Meu coração acelerou, mas não por medo. Eu estava preparado. Eu sabia que ele sempre se apoiou em aliados, manipulando opiniões e criando caos silencioso. Mas agora, cada movimento dele era previsível. Cada gesto carregava a arrogância de quem acredita que ainda pode controlar a narrativa, mesmo quando a verdade está irrefutavelmente contra ele. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, sentindo a adrenalina percorrer minhas veias como combustível. Ele se aproximou de mim, desta vez mais audacioso, e disse com uma voz baixa, mas carregada de veneno: "Você acha que ganhou, mas ainda há maneiras de te derrubar. Eu posso expor segredos, manipular percepções, e ninguém vai duvidar de mim. Você ainda é vulnerável." Sorri, sem medo, sentindo uma força silenciosa crescendo dentro de mim. "Não sou vulnerável. Você subestimou minha paciência, minha inteligência e minha capacidade de transformar sua arrogância em meu poder. Tudo o que você planeja já foi antecipado, e cada tentativa sua de me atingir só fortalece minha posição." Ele hesitou por um instante. Pela primeira vez, percebi a insegurança surgindo em seus olhos. Ele sabia que eu havia mudado, que eu não era mais o pobre ridículo que ele sempre ridicularizou. Mas ainda havia algo perigoso no ar. Eu podia sentir a tensão acumulada se transformar em algo que exigia ação imediata. Então, ele deu um passo ousado. Com um gesto dramático, chamou a atenção de todos e começou a insinuar que eu estava tentando manipular a família e os convidados, que meu nome nos contratos não passava de uma manobra ardilosa, que eu estava usando falsos argumentos para me apropriar de algo que não era meu. Um murmúrio começou a crescer, e senti todos os olhares se voltarem para mim, testando minha reação. Respirei fundo, mantendo a postura firme. Sabia que este era o momento decisivo. Levantei-me lentamente, segurando os documentos em minhas mãos, e comecei a falar, minha voz firme e controlada, carregada de emoção e convicção. "Tudo o que vocês ouviram são palavras de alguém que acredita poder manipular a realidade com mentiras e intimidação. Mas a verdade está aqui, nestes documentos. Cada cláusula, cada assinatura, cada contrato é prova do que estou dizendo. Não é uma manobra, não é sorte, não é engano. É legal, é real, e foi você mesmo, meu irmão, quem criou as condições para que hoje eu estivesse aqui, com dignidade, respeito e força." O silêncio se instalou na sala. Cada palavra parecia pesar toneladas. Meu irmão tentou interromper, mas percebeu que sua estratégia falhou. Os convidados agora olhavam para mim com atenção e respeito. Ele estava isolado, sem aliados, sua arrogância exposta de forma definitiva. Pela primeira vez, senti o poder de transformar anos de humilhação em vitória. Ele respirou fundo, tentando reagir, mas suas palavras saíram trêmulas, sem efeito. Eu me aproximei, mantendo contato visual firme, sem agressividade, mas com força. "Não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de contratos. Trata-se de dignidade, respeito e verdade. Você sempre tentou me derrubar, me humilhar, me diminuir, mas tudo isso me tornou mais forte. Hoje, você percebe que não pode controlar minha vida, minhas escolhas ou meu valor." A reação foi imediata. Meu pai, que até então observava silencioso, se aproximou e lançou um olhar de reconhecimento para mim. Minha mãe permaneceu em silêncio, mas havia uma mudança perceptível em sua expressão, um entendimento silencioso de que algo dentro de mim havia mudado de forma irrevogável. Os convidados, testemunhas da batalha, começaram a me olhar com admiração, e até os padrinhos pareciam surpresos com a virada da situação. Meu irmão recuou, derrotado, mas ainda respirando no mesmo espaço que eu. Ele estava visivelmente abalado, mas havia uma última tentativa de ataque, um comentário ácido sobre meu passado, tentando ferir emocionalmente. Mas eu não senti dor. Nada que ele dissesse poderia mais abalar a força que eu havia construído. Cada insulto, cada tentativa de manipulação agora me fortalecia, e eu percebi que tinha atingido algo maior do que a vitória legal. Eu estava reconstruindo minha identidade, minha confiança e meu respeito próprio. Enquanto ele se afastava, derrotado e sem palavras, eu senti uma mistura de alívio e triunfo. Todo o peso da humilhação familiar, todo o desprezo, toda a arrogância dele, transformou-se em algo poderoso dentro de mim.
Eu finalmente estava livre da sombra que ele projetou sobre minha vida por tantos anos. E, mesmo com a vitória completa, senti que havia um aprendizado final. O verdadeiro poder não está em humilhar ou manipular, mas em transformar dor e injustiça em força, em dignidade e em controle sobre a própria vida. Enquanto a festa continuava, e a tensão finalmente começou a se dissipar, percebi que meu irmão ainda respirava no mesmo espaço, mas agora impotente. Eu havia vencido não apenas legalmente, mas emocionalmente, e a sensação de justiça foi avassaladora. A festa finalmente começou a retomar seu ritmo normal, mas para mim, nada seria mais como antes. Meu irmão permanecia em algum canto da sala, observando, respirando, mas agora sem poder me atingir. Eu percebi a impotência em seus olhos, aquela arrogância que antes me esmagava havia sido substituída por frustração e derrota silenciosa. Pela primeira vez, eu estava em pé, não apenas legalmente, mas emocionalmente, livre da sombra que ele projetou sobre minha vida por tantos anos. Sentei-me com um copo de champanhe nas mãos, sentindo cada gole aquecer meu peito. Toda a humilhação, toda a dor que carreguei desde a infância até aquele momento, parecia se dissolver. Cada insulto, cada desprezo, cada tentativa de me derrubar tinha, de alguma forma, construído a força que eu precisava para estar ali, firme, digno, vitorioso. Meu irmão havia subestimado não apenas minha capacidade de resistir, mas também minha força de crescer e transformar toda aquela humilhação em poder. Meu pai se aproximou e, pela primeira vez em muito tempo, me olhou diretamente, sem palavras, mas com um reconhecimento silencioso que disse tudo: "Você conseguiu." Minha mãe permaneceu em silêncio, mas seu olhar era diferente, quase reverente. Não era sobre a vitória legal ou os milhões, era sobre a reconstrução da minha identidade. Eu não era mais o pobre ridículo que ele dizia. Eu era alguém que encontrou dignidade em meio à humilhação e força onde antes havia apenas dor. Enquanto os convidados voltavam a rir, conversar e brindar, eu percebi que a verdadeira vitória não estava apenas em provar algo ao meu irmão, mas em finalmente me provar a mim mesmo que podia sobreviver, crescer e triunfar, mesmo sob a sombra da rejeição familiar. Cada passo da minha jornada me levou até aquele momento, e agora eu podia respirar, sorrir e, acima de tudo, sentir orgulho do que me tornei. Olhei para meu irmão uma última vez. Ele ainda respirava, ainda existia no mesmo espaço, mas eu não sentia medo. Ele havia perdido a batalha que tentou travar contra minha vida e minha dignidade. A arrogância dele não tinha mais poder sobre mim. E naquele instante, algo dentro de mim se libertou. A humilhação, a raiva, o ressentimento, tudo se transformou em clareza, em força silenciosa, em vitória emocional. Eu sabia que minha vida não seria mais definida por ele ou por qualquer outro. Eu estava finalmente livre para construir meu próprio caminho, com respeito, dignidade e poder sobre minha própria história. A sensação de liberdade foi esmagadora, avassaladora, e pela primeira vez em anos, senti que meu lugar no mundo era apenas meu, inquestionável e imbatível.